Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na nossa caminhada quaresmal. Estamos na primeira semana da quaresma, hoje na quarta-feira. Lembrando que hoje está com 8 dias que nós colocamos as cinzas sobre a nossa cabeça, dizendo para Deus que dentro de nós existia um propósito de mudança, de arrependimento de tantas faltas que nós cometemos, com o propósito de nos prepararmos bem para a Páscoa do Senhor ou também para a nossa Páscoa. Porque, na verdade, meus irmãos, o que nós podemos entender é o seguinte: Jesus teve a Páscoa dele. Ele mesmo havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Agora, nós nos preparamos para a nossa Páscoa, porque um dia nós teremos que passar desta vida para outra. Nós não podemos parar de pensar nisso. Quando eu falo que nós não podemos parar de pensar nisso, não estou dizendo que é para a gente ficar com neurose, mas é importante que todos os dias nós pensemos nisso. Qualquer dia o Senhor me chamará. E pode ser que seja hoje, poderá ser amanhã, ou poderá ser daqui a 10 anos, nós não sabemos. Mas, dentro de tudo isso, há uma necessidade onde nós precisaremos estar sempre preparados para essa Páscoa nossa. Então, nós colocamos as cinzas em sinal de arrependimento. Na primeira leitura hoje, que está no livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 1 até o 10º, foi isso que aconteceu na cidade de Nínive. Quando Deus enviou Jonas para Nínive, convidando o povo à conversão, lá diz o seguinte, que o rei, se deparando com aquela pregação de Jonas, que dizia que se Nínive não se convertesse, iria acontecer um grande mal àquela cidade. O conteúdo da pregação de Jonas está aqui no versículo 4. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deus deu 40 dias para que
Nínive se convertesse, para que o povo de Nínive se convertesse. Porque eles estavam longe de Deus, eles não queriam saber de Deus. Até esses 40 dias nós podemos fazer uma alusão aos 40 dias de Jesus lá no deserto, onde Jesus fez jejum e depois foi tentado pelo demônio, e nós vimos isso no domingo passado, na missa do primeiro domingo da Quaresma. Lembra-se também dos 40 anos do povo no deserto? Lembra também esses 40 dias que nós estamos de Quaresma. 40 dias. E se Nínive não converter, a cidade toda será destruída. Aí aqui vai dizer que depois dessa pregação, ela chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, que ele foi tocado profundamente com a pregação de Jonas, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Tá vendo? Ele sentou em cima da cinza. É uma forma de se revestir de cinza. É uma forma de olhar para Deus e dizer: Senhor, tenha piedade de mim. Em seguida, o rei fez proclamar em Nínive, como decreto dele, dos príncipes, do rei e dos príncipes, ele disse: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mal. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de sua prática perversas, de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Agora vejam, meus irmãos, vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Deus se compadece quando ele vê que nós verdadeiramente nos arrependemos. Deus se compadece. Através daquele ato exterior, mas aquele ato exterior foi acompanhado também de uma outra prática, que todos deveriam se afastar do mal. E Deus, vendo que o povo estava realmente arrependido, então Deus compadeceu-se do seu povo. E é o que Jesus agora vai falar no Evangelho, que um povo também, vivendo uma vida errada, junto ali com os doutores da lei, os fariseus, que eram as autoridades religiosas. E Jesus fala, naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Então vejam, meus irmãos, Jesus falou da geração que ele estava lá naquele momento. Mas quando Jesus fala, a palavra dele vai passando por todos os tempos e todas as gerações. E a pergunta é: essa geração que nós estamos agora é uma geração boa? Será que quando Deus olha para a nossa geração, ele olha para nós e se alegra realmente? Ou a nossa geração está pior do que a geração de Nínive?
Jesus faz essa comparação. Se em Nínive, com a pregação de Jonas, as pessoas se converteram, Jesus agora está dizendo, com a pregação de Jonas, eles se converteram. Agora, quem está aqui é maior do que Jonas, porque Jonas era apenas um profeta. Jesus é o profeta dos profetas. Jesus é Deus. Então agora Jesus percebe que essa geração é uma geração má que não quer se converter. E além de não querer se converter, ainda pede sinais. Ah, eu só vou mudar de vida se houver um sinal. Meus irmãos, é assim que é a nossa geração. E é interessante que tantos sinais Deus já deu, e as pessoas continuam com o coração fechado, brincando com Deus. Jesus faz essa comparação com Jonas, depois ele fala a comparação com a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, que era uma pagã e foi visitar Salomão por causa dela ter sabido que Salomão tinha uma sabedoria muito grande, e ela foi comprovar essa sabedoria que Deus deu. Quando ela viu, ela ficou de boca aberta. E não é que ela se converteu. Então agora Jesus faz essas duas comparações. Em Nínive, com a pregação de Jonas, o rei e todo o seu reinado, as pessoas se converteram. A rainha de Sabá se converteu vendo a sabedoria de Salomão. E Jesus agora diz que ele é maior do que Salomão e ele é maior do que Jonas. Houve conversão lá. E diante dele, ele, o Senhor, as pessoas estão com o coração fechado e não querem mudar de vida. Aí, meus irmãos, Jesus está falando de um julgamento que haverá. Hoje, eu quero convidar você a pensar que um dia eu e você iremos diante de Deus para sermos julgados. Eu já falei sobre isso, mas é importante que nós voltemos para entendermos cada vez mais isso e vermos o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. Um dia, eu e você iremos diante de Deus para o julgamento. O que Deus dirá? Padre José Augusto, o que Deus dirá quando você for diante dele? A mesma pergunta e a mesma reflexão eu faço para você que está me ouvindo agora, nesse tempo de Quaresma. O que Deus dirá quando você chegar lá? Seu coração está aberto ou está fechado? Quando Deus olha para você e olha para mim, ele se refere a toda essa geração que é má. E ele olha para você e olha para mim, será que nós fazemos parte também dessa geração que é má? Você está entendendo, meus irmãos? A seriedade de tudo isso? Seremos julgados, meus irmãos. Seremos julgados. Todos nós seremos julgados. E não é julgado pelos juízes desse mundo, não. É julgados pelo justo juiz. Seremos julgados por Deus. É diante de Deus que nós iremos. E o que Deus dirá,
O que Deus vai falar de nós. Realmente, nós vivemos uma vida de convertidos. Nós nos convertemos. Padre José Augusto, você se converteu? Você realmente mudou de vida? Ou você se diz ser um sacerdote? Claro que você é um sacerdote. Mas que tipo de sacerdote? Levando uma vida mundana. Quando eu faço essa reflexão, é para você também fazer a sua. É uma vida mundana? Como é que está a tua vida? Que tipo de vida? Deus deu 40 dias para o povo de Nínive. Eu não sei quantos dias Deus deu para mim. Eu não sei quando o Senhor vai me chamar. Eu só sei que eu preciso levar uma vida santa. Eu não posso brincar mais com a minha salvação. Hoje é um dia, meus irmãos, que nós precisamos fazer um exame de consciência da nossa vida. Nós precisamos fazer um bom exame de consciência. Aqui eu não estou falando que é para você agora ficar trazendo para a sua vida pecados que você já confessou, já o padre, o sacerdote já deu absolvição. Agora você lembra, ai meu Deus, aquele pecado lá, não sei o que, aí fica aquela coisa, aí acho que eu não fiz uma boa confissão. Não estou falando isso, porque eu não quero nem que levantar essas coisas para você não ficar escrupuloso. Mas eu estou dizendo apenas uma coisa. Hoje é um dia bom para fazer uma boa reflexão e ver. Pedir a Deus a graça de ver algum pecado não confessado. Eu não confessei esse pecado. Olha, nem estava lembrando disso. E depois procurar um sacerdote, um confessionário, para poder você confessar o pecado. E ao mesmo tempo, você observar se realmente houve conversão em você. Se houve mudança. Porque aquele rei mudou com todos os seus súditos. Diante da pregação de Jonas, eles realmente mudaram de vida. E Deus viu a sinceridade do coração daquele rei. Ali, a gente ouve ali o fato, né, que até os animais também fizeram penitência, o rei obrigou até os animais a fazerem penitência. É uma forma exagerada de falar assim, houve realmente um arrependimento. Eles fizeram penitência como deveriam fazer. E Deus viu a sinceridade do coração deles. Mas essa geração que nós estamos, será que está se arrependendo mesmo? Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Precisamos, sim, ser fiéis a Deus. Precisamos em tudo, sim, fazer a vontade do nosso Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
Espírito Santo. Amém.